Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora começar a ponderar aqui na palavra do Senhor, no livro de João. São João, capítulo 3, versículo 31 ao 36. Depois nós vamos também verificar aqui no capítulo 12, versículo 44 ao 56, se der tempo, porque são duas afirmações e resumos a respeito do Senhor Jesus, que para mim, ao meu entendimento, que todas as pessoas que lê, se quiser saber a respeito do céu, a respeito de Jesus, a diferença entre Jesus, o mundo, a religião, essas coisas todas, daria para tirar suas conclusões nesses dois trechos que vamos ler. Aqui fala Jesus, o Filho, em relação ao mundo. Vamos verificar o que podemos ver aqui. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, quando ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que coisa bem direta, sem arrodeio nenhum. Veja que esse trecho o Senhor está falando de uma forma maravilhosa aqui. O apóstolo descreve o evangelho genuíno do Senhor Jesus, o que ele veio fazer. É totalmente um diferencial que dispensa a questão de religião, a religiosidade, as filosofias humanas, os conhecimentos daqui da terra. Tudo é daqui. Portanto, inferior, porque ele veio de cima, diz o texto. E ele é superior a todos que vêm da terra, porque aqui a terra está embaixo. E ele está em cima de tudo, o céu acima de tudo, e governa sobre todas as coisas. E ele, diz aqui o texto, ele vem e testifica. Ele estava no céu, viu todas as coisas, vê todas as coisas do céu. Você pode contemplar, ele contempla tudo o que acontece aqui na face da terra. Tá? A Bíblia diz que Deus vê todas as coisas que acontecem aqui na face da terra. Que vê todo o nosso caminhar, vê todo o mover, todas as obras dos filhos dos homens. Deus está contemplando e é mais. Ele conhece todos os seus caminhos, todo o nosso caminho, todo o andar, todo o pensamento Deus conhece. E diz aqui, ele testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Aqui você vê por que ele fala lá no último, que nós vamos ler, no 36, fala da rebelião, da rebeldia das pessoas que não o aceitam. Porque ele está dizendo aqui que tem ouvido, ele testifica das maravilhas de Deus, dos mandamentos de Deus, dos ensinamentos de Deus, dos planos de Deus, da vontade de Deus para nós, para as pessoas aqui no mundo, na terra, ele ensinando a libertação, trazendo a liberdade, trazendo a esperança, trazendo a remissão dos pecados, trazendo a vida eterna para oferecer aos homens. E os homens não crê, continuam rebelde, continua com aquela ideia
que compraram do mentiroso, do pai da mentira, do Satanás no jardim do Éden, quer dizer, a natureza caída, querendo ser igual, querendo ser autossuficiente, querendo ser igual a Deus. Não pode, é impossível, é ignorância, é rebelião isso. Isso é rebelião porque o sofrimento de cada ser humano dá testemunho das suas limitações, das suas dores, das suas vergonhas, da sua incapacidade. Todos os seres humanos, qualquer ser humano, ele tem capacidade de alguma coisa, ele sofre, ele é limitado, ele não é autossuficiente coisa nenhuma, ele tem uma dependência e essa dependência é do seu Criador. Por mais que ele também tenha condições de fazer muitas coisas também, porque também o Senhor nos capacitou, nos dando inteligência acima das outras criação, mas o ser humano jamais pode querer ser igual ao Criador. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele está dizendo aqui que tem pessoas que não aceitam esse testemunho, né? Ele diz, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Ora, claro que sim, maravilhoso. Por isso está aí a diferença, aos que creem em Cristo, não é que são melhores do que ninguém, né, do que os demais que não creem, no entanto, são privilegiados porque eles passam a aceitar, a crer no Filho de Deus e no que foi enviado por Deus. Deus o enviou. Portanto, aí ele está confirmando tanto a fé em Deus como a fé no Filho. E está perfeitamente, está em comunhão e perfeitamente em harmonia. Louvado seja o nome do Senhor. Testificando, ele testifica que Deus é verdadeiro, tá? E é verdadeiro mesmo. E ele enviou o seu Filho, né? Ele diz, pois o enviado de Deus fala a palavra dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. No caso, ele se refere ao próprio Senhor Jesus, que não recebeu o Espírito por medida, mas a Bíblia diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Não uma parcela de Espírito Santo, não um pouquinho do Espírito Santo, mas sim todo o poder. Ele, quando ele vai assunto ao céu, ele testifica dessas coisas antes de deixar a terra. Ele diz, é-me dado, aliás, ele faz um sermão antes para enviar, antes da grande comissão, que ele viu os seus discípulos para ir evangelizar, para ir fazer. Ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ide por todo o mundo e fazei de ti discípulo a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Judeia, Jerusalém, até os confins da terra. Por quê? Porque ele tem todo o poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, mas o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Ou seja, em outra tradução, o Pai ama o Filho e todas as coisas tem entregue às suas mãos. É o mesmo que aqui tem confiado às suas mãos. Tudo está nas mãos do Filho. E principalmente, maiormente, a que as pessoas não conseguem entender isso, a salvação é exclusiva no Filho. A salvação das almas é exclusivamente em Jesus Cristo, não em outro. Glória a Deus. Não em outro nome. É verdade. Tá? É só em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso lhe foi confiado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz, confirma, isso tudo foi entregado às suas mãos, ele diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Mais claro do que isso? Aí ele diz, o que todavia se mantém rebelde, olha aí,
exatamente ali, que não confiou, não creu, né? É rebelde, que se mantém na sua rebelião, né? Não creu. Então, ele se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida. Assim de claro, não verá a vida. Quem continua resistindo ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, não verá a vida, porque a vida eterna está em Cristo. Acabamos de ler aqui, né? A vida eterna, né, está em Cristo. Ele tem a vida eterna. A vida eterna está no Filho. Quem não tem o Filho, portanto, não tem a vida eterna de jeito nenhum. E mais do que isso, ele diz mais, sobre ele permanece a ira de Deus. E ai daquele ou daqueles que a ira de Deus permanece sobre eles. Porque ninguém pode segurar a ira de Deus. Ninguém pode deter a ira de Deus. O juízo de Deus é terrível. Portanto, é melhor vir para a graça de Deus, que está em Cristo Jesus. Vejamos agora o segundo texto, onde ele afirma aqui, né, o resumo do ensino de Jesus que ele trouxe para a humanidade. Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Veja aqui, tudo perfeito, combinando. Crê no que me enviou, crê em Deus. E quem crê, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Olha, o que não crê em Jesus permanecerá nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Esta referência nós podemos confirmar lá em João 3,17. E depois vamos fazer isso. Eu vim para salvar. Quem me rejeita e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, olha ali, que nós estávamos falando, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim o falo. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que a doutrina dele foi muito clara. Cumprir o mandado do Senhor. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fez e cumpriu na íntegra, ainda custando a sua própria vida. Ele diz aqui, que ele disse que ele não ia julgar ninguém, que ele não veio para julgar, mas para salvar. Exatamente como está escrito aqui, João 3, 17, 18 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tá? E se ler um pouquinho mais, o 19 vai dizer: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Portanto, você que vai acompanhar, vai ver esse vídeo, esses dois trechos que a gente leu aqui, deixam muito claro que a salvação é exclusivamente em Cristo e não através de religião alguma. Não tem religião aqui no meio. É em Cristo Jesus.
é de graça. E a palavra do Senhor, ele está pregando aqui, ele trouxe a palavra, ele não veio condenar, mas ele trouxe a palavra, ele já tem quem o julgue. Você que ouve a palavra de Deus e rejeita Cristo, esta palavra lhe vai julgar. É verdade. Essa mesma palavra que eu estou falando aqui, que não é minha, que também Jesus disse que não era dele, que ele trouxe do Pai, e essa mesma palavra que nós estamos falando, esta palavra ela é eterna, essa palavra que eu li aqui, não a que eu falo de comentário, como eu estou falando agora, mas aqui eu acabei de ler aqui, ele diz, quem me rejeita e não recebe minha palavra, tem que o julgue, a própria palavra que eu tenho proferido, essa eu julgará no último dia. Esta palavra que ele proferiu, que ele trouxe do Pai, vai estar contra todos aqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo. Porque no Evangelho ele trouxe a salvação, o Evangelho da salvação, o Evangelho da transformação, o Evangelho que oferece vida eterna para as pessoas. Quem rejeita esse Evangelho de Cristo se abraça com a morte, nunca mais verá a vida, tá? Vai permanecer nas trevas, porque ele também está trazendo luz, o conhecimento, a verdade que liberta e que é para a vida eterna. Se você rejeita isso, meu amigo ou minha amiga, você está rejeitando a própria vida. E você não pode fechar os olhos, né? Porque nós não voltamos, batemos sempre nessa tecla para adverti-los de que nós não estamos oferecendo religião a ninguém, tá? Que Cristo não é uma religião. Cristo é a vida eterna. Cristo, ele oferece a perdão, a libertação, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados e que isso tudo lhe conclui com a vida eterna com ele pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Enquanto os que rejeitam a vida, só lhes resta o sofrimento eterno, que é chamado de morte segunda. Portanto, ninguém vai ter o direito de se queixar, de reclamar, porque está aqui, está sendo oferecido, o Evangelho está sendo pregado, né? Como foi dito pelo Senhor, ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, ou já está condenado, continuará condenado, porque está rejeitando a salvação. Uma pessoa que não é justo, todos somos pecadores, porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Então, não é questão de que, olha, você é justo, mas eu estou te convidando para você ir para o céu comigo, você não quer ir para o céu? Não preciso ir para o céu porque eu sou justo, eu não. Não se trata disso. Se trata de que você é um condenado, você é um pecador condenado, tá? Mas o Senhor está lhe oferecendo o perdão, a remissão, tá? A salvação e a vida eterna, tá? Se você rejeita isso, você está indo para a condenação sua, que você já vinha nela, tá? Agora, se você aceita, você está saindo da morte para a vida, como o Senhor Jesus disse em outras palavras. Aleluia. Você sai da morte para a vida. Então esse é o grande convite maravilhoso de Jesus para você, tá? Oferecendo vida eterna, abundante, aleluia, aos que estão mortos nos seus delitos e pecados. Louvado seja Deus. A bondade de Deus é infinita, é maravilhosa. Mas alguém diz, não, porque como é que, se Deus é bom, como é que vai mandar a gente para o inferno? Deus não está mandando ninguém para o inferno. Ser humano nenhum vai para o inferno porque Deus mandou. Vai porque quer continuar a sua rebelião. Vai porque se agarrou com a sua rebelião e não quer deixar o caminho das trevas. Mas o Senhor está lhe oferecendo vida eterna e vida abundante. Aleluia. O Senhor enviou seu Filho, como nós lemos aqui, foi enviado com este propósito de livrar todos os humanos da perdição eterna, da morte eterna, da condenação eterna, do inferno e do poder das trevas. Ele está lhe oferecendo
vida e vida abundante, Aleluia. vida eterna, tá? Glória a Deus. Se você rejeita, o problema não é de Deus, o problema é todo seu. Vamos orar? Encerrando esta palavra. Quero deixar essa palavra para você, medite e receba no seu coração e entregue sua vida a Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor amado, por esta palavra tão curta, Senhor, que ela possa encontrar guarida nos corações e que almas possam, Senhor amado, entregar a Ti, as suas almas, suas vidas, Senhor, se render, reconhecer que são pecadoras, que necessitam de Ti e receber esse presente maravilhoso da salvação, da vida eterna, Pai. A Deus, aqueles que reconhecerem, receberem, entregar as suas vidas a Ti, eu te peço, Senhor amado, que Tu, Senhor amado, perdoe os seus pecados e escreva os seus nomes no livro da vida, e eles possam sentir, Senhor amado, o refrigério do perdão dos pecados nas suas vidas, para que eles possam também sair contando, ó Deus Santo, às outras pessoas, meu Pai, testemunhando e testificando do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te peço e te agradeço. Fica conosco, Senhor amado, hoje e sempre, continuamente. E abençoa aqueles que vão ouvir e receber a Tua palavra e a Tua salvação. Em nome do Senhor Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido eterno Pai, as doces consolações e o zelo do Espírito Santo descanse com a sua amada igreja aqui e em toda a face da terra. E todos digamos amém. 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 E amém.